João capítulo 21, versos 13 a 17. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é sempre fiel e sempre fala conosco. Que o meu coração seja terra boa, onde a tua palavra produz frutos, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. 3 elementos que sustentam a vida cristã. 3 elementos importantes que sustentam a vida cristã. Na vida cristã, irmãos, nós não estamos isentos de fracassos. Diga para quem está do seu lado: na vida cristã, não estamos isentos de fracassos. Não estamos isentos também de constrangimentos. Às vezes passamos por alguns constrangimentos. Pedro que o diga. Pedro tão afoito, tão pronto para ir com Jesus até a morte. Que constrangimento quando ele não conseguiu fazer. Quando ele deu para trás. Que constrangimento quando ele agora tem que encarar Jesus. E eu não digo encarar Jesus de frente, porque encarar já pressupõe que seja de frente, né? Ninguém encara de costa, né? Agora ter que encarar Jesus, olhar nos olhos de Jesus, para ele foi um momento muito difícil. Porém, Jesus é maravilhoso, mas eu também tenho que tirar o chapéu para o Pedro, que mesmo constrangido, que mesmo cheio de vergonha, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi até o túmulo, diz os evangelhos. Ele estava com os discípulos quando Jesus apareceu, e agora é a terceira vez que Jesus aparece. Mas é interessante que, embora ele enfrentou e tivesse enfrentado o constrangimento e fosse até Jesus, é interessante também que ele não estava contando muito que Jesus ia querer alguma coisa com ele de novo. Esse texto é muito importante para a gente falar de recomeço. Ele pensava que Jesus não ia querer mais nada com ele. E por que eu posso afirmar isso? Porque o texto diz no capítulo 21 aqui, no verso 1, que ele foi pescar de novo. E ele já tinha abandonado a pescaria lá atrás, há muito tempo. E aqui ele voltou, certamente ele pensou, conjecturou: Jesus não vai querer mais nada comigo, sou carta fora do baralho, estou descartado, porque depois do papelão que eu fiz, eu vou voltar para a velha profissão. E foi o que ele fez. Mas é interessante que Jesus é o Jesus sempre dos recomeços. Isso é maravilhoso. Jesus é maravilhoso mesmo, irmãos. E nesse texto, eu quero rapidamente aqui apresentar a você, Jesus nos ensina que há 3 coisas que nos sustentarão em qualquer situação que seja. Por isso, Jesus trabalha esses 3 elementos constantemente na vida dos discípulos e em nossas vidas também. Quais são esses 3 elementos que nos sustentam, que sustentam a vida cristã?
O primeiro deles, primeiro, a comunhão com Jesus. Tem dia que as coisas ficam mais difíceis, né? Eu estou sem retorno aqui de novo. Então, meus queridos irmãos, o primeiro elemento é a comunhão com Jesus. A comunhão com Ele. É o primeiro elemento que nos sustenta na vida cristã. Sem comunhão com Jesus, não há vida cristã que se sustente. Jesus nos ensina que a comunhão com Ele é restauradora e não intimidadora. É interessante, meu querido irmão, minha irmã, que quando a gente peca, a primeira coisa que a gente sente é vergonha de ter comunhão com Jesus. Porque o diabo coloca no nosso coração que agora nós fracassamos e que Jesus não vai nos receber. A primeira coisa é vergonha. Mas é interessante que a comunhão com Jesus, ela nunca é intimidadora. A comunhão com Jesus é restauradora. E é na comunhão com Ele que conhecemos o seu caráter restaurador, o seu amor que não nos acusa, mas nos recebe. E é o que Ele fez com esses discípulos e particularmente com Pedro aqui. Ele trabalha através da comunhão para restaurar. E é interessante que não existe comunhão tão preciosa para Jesus do que a comunhão à mesa, a comunhão no partir do pão, a comunhão comendo alguma coisa ao redor de uma mesa. Para Jesus isso era substancial, para Jesus isso era fundamental para restaurar qualquer relacionamento. E é na comunhão com Ele que conhecemos que o seu caráter é um caráter amoroso, é um caráter de uma pessoa que não nos acusa, mas nos recebe. É interessante, irmãos, Jesus não depende do que você tem. Quando os discípulos descem à praia, o peixe já está no fogo. O peixe já está assando. Jesus não dependia do peixe dos discípulos que pescaram o peixe. Eu não sei como aquele peixe foi parar no fogo, mas tinha um peixe no fogo assando. Jesus está dizendo o seguinte: olha, para mim ter comunhão com você não depende de você, depende de mim. E eu quero, e sou eu quem restaura a comunhão, e sou eu quem busco a comunhão. E Jesus se convida a ter comunhão conosco. É interessante o texto tão conhecido que nós citamos, de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ter comunhão. De que forma? Ceando. O que é cear? É participando de uma refeição. Jesus não quer que você abra a porta para Ele simplesmente entrar. Ele quer entrar para fazer o quê? Comer com você. Porque para Jesus, estar à roda da mesa tem tudo a ver com comunhão. Então, meus queridos irmãos, Jesus se convida à comunhão. E é interessante que Jesus nunca recusou um convite à comunhão. Não importa se fosse o Mateus que fizesse um jantar na casa dele, mas o Mateus publicano é lá. Não importa se é Simão, um fariseu cheio de 9 horas, que não recebeu Jesus com a cortesia devida, com a hospitalidade devida, mas Jesus foi à casa do Simão, ele ofereceu um jantar para Jesus também, Jesus foi lá, porque Jesus sempre e jamais recusou e recusará a comunhão. Mas ele come com pecadores, mas ele busca a comunhão com os pecadores para resgatar os pecadores. Essa é a verdade. Meu querido irmão, se existe uma coisa que vai te sustentar esses 365 dias desse ano, é a comunhão com Jesus. Não relaxe a sua comunhão com Ele. Mantenha-se em comunhão com Ele. Ele quer ter, o problema não é Ele. Mesmo quando você falha e fracassa, o problema não é Ele. Ele não vira as costas para você. O problema sou eu e você. Não é Ele. Ele continua dizendo: olha, o peixe está aqui no fogo. Venham comer. Venham para a comunhão. Venham participar. E todo crente que foge da comunhão com Jesus fracassa.
Eu tenho uma teoria teológica que é minha. Se você acreditar nela, amém. Se não acreditar, essa é minha. Eu creio que o Judas não participou da ceia do Senhor. O texto de João me dá a entender que ele saiu antes da ceia. Ele comeu a Páscoa, saiu para comprar os discípulos pensaram que ele saiu para comprar mais provisão. E quando ele sai, Jesus estabelece a ceia. Isto é o meu corpo, esse pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. Eu creio que o Judas não participou da ceia do Senhor. Ele participou da Páscoa. Essa é a minha teoria. Se acreditar, acredite. Se não acreditar, não vai mudar nada a sua fé nem a sua salvação. Mas eu creio dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Judas saiu da comunhão. Judas saiu da comunhão. Porque ele não estava conectado com Jesus. E quando você não está conectado com Jesus, você fracassa. Você vai a pique. Essa é a verdade. Então, meu querido irmão, o primeiro elemento que sustenta a vida cristã é a comunhão com Jesus. Comunhão com Ele pressupõe vida de oração, de leitura da palavra dEle. Então, olha para o seu irmão, diga para ele: irmão, como vai sua comunhão? Não precisa responder, só pergunta para ele: irmão, como vai sua comunhão com Jesus? Como vai sua comunhão com Jesus? Eu fracassei, eu estou meio envergonhado. Pode vir, Jesus não vai jogar na sua cara, não. Ele vai te receber na comunhão. Ele vai dizer: está pronto aqui, venha cear comigo. Ele está disposto a ter comunhão com você. Você precisa ter com Ele. O segundo elemento que nos sustenta na vida cristã é o amor a Jesus. O amor a Jesus é fundamental. Sem amar Jesus, você não vai longe. Você precisa amar Jesus. E é interessante que Jesus nos ensina que é o nosso amor por Ele que fará a diferença. Por isso, no texto que eu li aqui, Jesus exige que Pedro verbalize o seu amor e depois materialize de maneira prática e concreta. Mas Jesus, Ele quer que o Pedro verbalize o amor, por quê? Porque o amor a Jesus, não é o amor de Jesus por nós, é o amor nosso por Ele. O amor a Jesus nos sustenta, é o amor a Ele. E é claro que o apóstolo João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor dele em nós provoca o reflexo do nosso amor por Ele. O nosso amor por Jesus é reflexo do amor dele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer também: o amor de Cristo me constrange. Por que me constrange? Porque o reflexo desse amor, esse amor derramado, ele emite um reflexo. Mesmo sem você querer, o amor de Deus é tão poderoso que você acaba refletindo ele de alguma forma. E por isso esse amor é fundamental para sustentar a sua vida cristã. O amor a Jesus é fundamental. E por isso Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Não é simplesmente porque ele negou 3 vezes que ele diz 3 vezes. Jesus aqui também, é claro, está sendo pedagógico com Pedro. A pedagogia de Jesus é muito bonita, a forma dele ensinar. Mas o que ele quer mesmo é que o Pedro verbalize: Pedro, você continua me amando como você disse que me amava? Eu sei que você teve lá o teu pisão na bola, mas você continua me amando como você disse que me amava? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Pedro, diz o texto, que se entristeceu. Por que se entristeceu? Porque eu acho que o Senhor está pensando que eu não te amo, mas tu sabes que eu te amo. E é claro que o Senhor sabe se você ama ou não. Porque não adianta você dizer que ama, porque Jesus sabe se você ama de verdade. E é por isso que depois, daqui a pouquinho eu vou falar para você que o amor tem que ser evidenciado, materializado. Esse amor só de falar, por isso que Jesus vai dizer: tu me amas? O que Jesus manda ele fazer? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz aos discípulos que é o amor que produz o desejo de guardar mandamentos. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus? Não vai ser pesado se vocês me amarem, guardar mandamentos. As minhas ordens para vocês, vocês vão tirar de letra, porque quem me ama, tudo é fácil para quem ama.
Jesus disse que só pode ser discípulo dele quem o ama. Se vocês me amarem, vocês serão meus discípulos. Se não me amarem, não tem como ser discípulo de Jesus sem amá-lo. Então, o amor a Jesus, para quem ama Jesus, nada é pesado, nada é difícil. É difícil vir no culto. Para quem ama Jesus é uma maravilha. Para quem ama Jesus, vem cantarolando o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quem ama Jesus, é felicidade servir. Para quem ama Jesus, tudo é fácil. Dar dízimo é fácil, ofertar é fácil, contribuir para missões é fácil. Tudo é fácil para quem ama Jesus. É difícil para quem não ama. Quem não ama está sempre com um bicão desse tamanho. Quem não ama está fazendo sempre forçado. Quem não ama está sempre dizendo assim, eu estou porque não tem outro jeito mesmo, né? É que nem aqueles cônjuges que estão no casamento na marra. Fazer o quê, né? Agora tem filho, tem que ficar. Miserento. Você tem que ficar por amar. Você dizia que amava, tem que continuar amando. O amor a Jesus sustenta a nossa vida cristã. É o amor a Ele que sustenta a nossa vida cristã. Quando amamos Jesus, nos dispomos a ir até o fim com Ele. Nos dispomos a morrer por Ele. Quando amamos Jesus. Por isso o amor sustenta a nossa vida cristã. Amém? Indaga para o seu irmão, e o seu amor por Jesus, como é que vai? E o terceiro elemento que sustenta a vida cristã, meu querido irmão, minha irmã, é o cumprimento da vocação. O cumprimento do chamado, da vocação. Por isso eu não consigo entender alguém que ama Jesus entregar as betes, não consigo entender. Não vou fazer mais nada, porque, meu irmão, quem ama Jesus não entrega o seu chamado de vocação, não. O amor nos impulsiona a servir. Essa é a forma concreta de manifestarmos o amor. Por isso Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? E o Pedro respondeu o quê? Sim, Senhor. E o que Jesus disse para ele? Apacenta, ou seja, cumpre a tua vocação. Você me ama, cumpre a tua missão. Quem ama, cumpre a missão. Quem ama, cumpre a vocação. Quem ama, está disposto a fazer o que o Senhor mandar. Cumpre a sua vocação e missão, então, Pedro, se você me ama. Ou seja, essa é a manifestação concreta. O cumprimento da vocação, meu irmão, é a manifestação concreta do meu amor a Jesus. O amor não permite que paremos ou que nos acomodemos, mas nos leva a ter paixão pela obra de Deus e, consequentemente, paixão pelos perdidos. Ou seja, quando eu estou cumprindo, irmãos, se existe um lugar que nos realiza, é cumprindo com a nossa vocação. Coisa linda, olha o que eu vou dizer agora, coisa linda é você encontrar alguém que cumpre o seu chamado, sua vocação com amor. Coisa linda. Você encontrar um médico que ama o que faz. Um enfermeiro, um técnico que ama o que faz. Um engenheiro, um arquiteto que ama o que faz. A qualidade é outra. O atendimento é outro. Um vendedor que ama o que faz. A qualidade é outra. O atendimento é outro. Se realiza fazendo aquilo que faz. A vocação deve nos realizar e nos sustenta. Não vou abandonar a caminhada, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. E vou responder por ele diante de Deus. Um dia eu vou estar diante de Deus e vou responder por essa vocação, por esse chamado que Ele me deu. Eu vou ter que responder por essa missão que Ele entregou nas minhas mãos. Ele disse, está aqui fulano, essa é a tua missão, cumpre ela. E eu preciso cumpri-la. E quando você entende que a vocação faz parte do teu ser, você se realiza. Você se realiza. Para mim, ser pastor, querido irmão, não é pesado. Porque eu amo a minha vocação, o meu chamado. E me sinto feliz de realizar a minha vocação. Porque quando a gente entende isso, eu não me veria em qualquer outro lugar do mundo, se não cumprindo com a minha vocação. Não precisa nem ter igreja.
Precisa ter pessoas para cumprir com a minha vocação. Não precisa ter templo, precisa ter pessoas. Onde tiver pessoas, aí eu posso cumprir com a minha vocação. E quando a gente cumpre com a vocação, isso realiza. Um monte de gente frustrada que ainda não achou a sua vocação na vida, o seu propósito de vida. Por isso é tão difícil. Mas eu quero encerrar dizendo para você que o cumprimento da vocação nos sustenta na caminhada cristã, na vida cristã. Indaga o seu irmão uma vez mais: você tem cumprido a sua vocação? Ou você nem sabe que tem vocação? Está cumprindo sua vocação? Isso nos sustenta. E às vezes, irmãos, às vezes, no cumprimento da vocação, a gente vai adiante pensando nos outros. Opa, eu não posso parar por causa dos outros que estão olhando para mim. Eu não posso retroceder porque tem gente se espelhando em mim. Então preciso cumprir com a minha vocação. Amém? Você compreendeu isso? Quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: não há vida cristã sem comunhão com Jesus. Não há comunhão com Jesus sem amor. E não há amor que não leve ao cumprimento da vocação. Por isso, esses 3 elementos o sustentam. Eu vou repetir. Está escrito ali para você gravar. Não há vida cristã sem comunhão com Jesus. Não há comunhão com Jesus sem amor. E não há amor que não leve ao cumprimento da vocação. O amor nos leva ao cumprimento da vocação. Essas 3 coisas nos sustentam na nossa jornada, na nossa caminhada. Comunhão com Jesus é essencial para vivermos. O amor a Jesus é o essencial para nos movermos. E a nossa vocação é essencial para a nossa caminhada cristã ser produtiva e realizadora. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.